Meu nome é Camila e este é o trabalho que será apresentado para a Semana de Ética na Escola Politécnica do segundo semestre de 2015. O tema abordado são os direitos humanos e a degradação do meio ambiente. Faz parte dos direitos humanos o direito de viver em um meio ambiente sustentável e equilibrado, pois este constitui um dos fatores decisivos para garantir o mais importante dentre eles, que é o direito da vida com qualidade, preservando a natureza. Meu nome é Flávia, eu vou entrevistar a engenheira Laís Ribas. Ela é graduada em Engenharia Ambiental pela UFPR em 2009, mestre em Geologia pela UFPR em 2012 e atualmente faz especialização em análises ambientais também pela UFPR. Trabalha na Secretaria do Meio Ambiente da Fazenda Rio Grande na elaboração e coordenação de projetos ambientais, faz parte da Comissão Técnica para a elaboração de Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, é membro da Comissão Técnica para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana e membro da Comissão Técnica para a elaboração da Política Municipal do Meio Ambiente. Qual seria o primeiro passo a ser tomado para a revitalização do Rio Belém, para que a revitalização seja possível? No Rio Belém. Vamos lá, primeiramente a gente tem que entender o que é o Rio Belém, né? Antes de você começar a querer entender da revitalização desse rio. O Rio Belém, ele é um rio urbano, né? De uma grande metrópole que é a cidade de Curitiba. E ele está inserido dentro dessa cidade de Curitiba, tanto a sua nascente, quanto a sua foz. E isso é uma coisa bem complicada, assim, hoje em dia, né? Porque esses rios urbanos, eles estão dentro de metrópoles e causam inúmeros problemas. Então, agora, voltando para essa pergunta, revitalizar o Rio Belém é uma coisa um pouquinho complexa, né? Porque você tem que priorizar algumas atividades, algumas situações. A princípio seria essa parte de meio ambiente, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala um pouquinho mais da conscientização ambiental. Então, você começa com esse trabalho, então nenhum projeto relacionado ao meio ambiente você não faz sem ter essa conscientização ambiental. Então, assim, se fosse para eu dar aquele pontapé inicial, eu começaria com a conscientização ambiental, tanto de início, meio e fim, e contínua, né? A educação ambiental tem que ser sempre contínua. Como eu disse, é um rio urbano que está inserido dentro de uma cidade, de uma metrópole, então ele tem inúmeros problemas. O Rio Belém tem problemas de lançamento de esgoto irregular, de ocupação irregular, né, nas margens do rio, lançamento de resíduos, enfim, uma enormidade de coisas que é comum no rio inserido dentro de uma cidade. E então eu começaria com isso, eu faria essa parte de conscientização ambiental juntamente com a regularização desse lançamento de esgoto irregular e a realocação dessa comunidade que está à beira. Para que tipo de uso seria ideal a sua água? Então, aí você tem que pensar assim, o que você quer com esse rio, assim, né? Porque um rio, se você investir na revitalização do Belém, dependendo do que você investir, você pode fazer milagre com o rio, né? Você pode fazer um monte de coisa. Sei lá, a critério de exemplo, a gente tem o rio Sena na França, que ele era um rio extremamente poluído, um dos mais rios poluídos da Europa, e eles conseguiram fazer esse trabalho de revitalização do rio, e hoje em dia ele tem peixe dentro do rio. Então, depende do que você quer pro rio, né? Do investimento financeiro? Do investimento financeiro, do que a população, né, ao redor também almeja para aquele rio, né? Então você tem inúmeras possibilidades. Okay. Qual o tipo de contaminação presente nas águas do Rio Belém? Química, física ou biológica? Então, como eu disse, assim, o Rio Belém é um dos rios mais poluídos, né? E a carga poluidora, né, que causa tudo isso no rio é o lançamento irregular de esgoto. E o que é o esgoto, né? Então não tem como você falar se ele é químico, físico ou biológico, ele é tudo. Então você tem turbidez, tem DBO, né, demanda bioquímica de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que você vai precisar para degradar aquela matéria orgânica que foi lançada naquele rio. Você tem coliformes fecais, né, que vem do esgoto. Então você tem os três, não tem como você diferenciar isso. Você poderia citar algo que esteja sendo feito para a revitalização do Rio Belém atualmente? Mas o que a gente sabe, assim, de noticiário, de coisas que acontecem, ficar lendo e tudo mais, é que há uns tempos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi criado o Parque das Nascentes do Rio Belém, né, para você revitalizar a parte onde nasce o rio, né. E então, eu acredito que foi feito para melhorar, né,
ajudar na revitalização do Rio Belém. Recentemente, esse ano, não tem muito a ver com o Rio Belém, mas tem a ver na verdade com o Rio Belém, foi feito o Pacto das Nascentes de Curitiba e região metropolitana, onde os secretários de Curitiba e de toda a região metropolitana se comprometeram a cadastrar todas as nascentes da região, principalmente no perímetro urbano, cadastrar e revitalizar, recuperar essas nascentes, né, que são os berços dos rios. E na sua opinião, quais são os responsáveis pela situação do Rio Belém atualmente? Seria a sociedade em geral, o responsável tipo municipal, estadual ou União? Ou as ocupações ilegais mesmo, ou tudo junto? Como eu disse, né? Você tem que ver qual é a prioridade daquele rio e o que está sendo feito. Não dá para você apontar o dedo e dizer quem é culpado de tudo. Tem que ver o que é prioridade para aquela sociedade. Então, na verdade, a sociedade como um todo é culpada por isso, né? E não se fala culpado, né? Você vê que é uma cidade, o rio está inserido numa grande metrópole. Então, ele foi sufocado pela metrópole. Não tem como você falar, não, agora a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Então, o que falta ali é você querer recuperar o rio, né? Porque isso é possível. Você vê que em outras cidades isso aconteceu e isso dá certo. Então, não tem como se dizer. A sociedade no geral. Você acha que a vazão de água seria suficiente para captação e tratamento, para suporte da cidade, alguma parte da cidade, alguma coisa assim? Ele já foi, bem no início, né? Porque o rio, ele tem uma história muito grande, né? O Rio Belém, ele já foi captado água com ele, mas em 1930, assim, né? Muito tempo atrás. E daí, até é engraçado, quando a gente estuda, assim, ele teve uma epidemia de tifo, que foi decorrente desse lançamento de esgoto irregular, que causou toda essa proliferação em... não lembro a data, enfim. E daí ele foi, né, não se captava mais água dele. Então já existiu captação de água no Rio Belém, assim, é possível. E ele teve um monte de obras depois disso, né? Teve retificação do canal para aumentar essa vazão, para diminuir a inundação ali na parte onde pega a Mariano Torres ali. Ali no centro cívico. Isso, exatamente. Ele foi canalizado para também parar com isso, né, acabar com essas enchentes e tal, mas isso eram coisas que se fazia muito no passado, assim. Hoje em dia se investe muito em parques lineares, né, que são parques que você faz ao redor do rio e que você atrela muita coisa, né, você coloca tipo uma população participar desse lazer de um parque criado ali, você revitaliza, você coloca áreas verdes, você ajuda na permeabilização da água, né. Então, poderia, mas, enfim, é como você ter que deslocar uma cidade dali, impossível, né? Mas mais pra frente, como o Rio Belém, ele tem vários compartimentos, né? Ele não é... ele é bastante urbano, mas ele tem uma parte lá nas nascentes que tem uma parte verde que daria pra investir nisso, assim. Então tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Laís. Obrigada. Muito obrigada.